Vim compartilhar com vocês como está sendo a leitura de A Zona Morta de Stephen King. Estou lendo aqui no Kindle dessa vez e estou em 20%. Comecei anteontem e estou em 20%. Estou bem envolvida com essa história, eu quero realmente ver o que vai acontecer com os personagens, como que vai acontecer, como que vai ser o desdobrar aí dessa história, como que Stephen King vai desenvolver tudo isso. Então eu tô bem curiosa. Isso eu tô bem envolvida também com a escrita do Stephen King, que é bem detalhada. Mas eu tenho gostado bastante. É minha primeira experiência lendo Stephen King e a gente já sabe, né, que ele gosta de descrever bastante o ambiente, as pessoas. Então, tudo que acontece ele descreve bastante, mas eu estou gostando muito disso. Até então, o que a gente sabe? A gente conheceu o John Smith. A gente conheceu ele criança, então ele era bem pequeno. Ele estava numa pista de gelo e tinha algumas crianças, alguns garotos mais velhos jogando hóquei perto dele. E um desses garotos acaba colidindo com ele e ele acaba caindo, se machuca, né? Tem um machucado na testa, bate a cabeça. E nem ele, nem a família, nem as pessoas próximas entenderam naquele momento o quanto isso ia realmente impactar a vida dele. Então, a partir daí, ele começa a ter algumas premonições, ele começa a ver coisas que iriam acontecer e prever algumas situações. Depois desse episódio, o livro corta para ele já adulto, então ele é um professor numa escola e ele conhece uma outra professora nessa escola também com quem ele começa a se relacionar. Ela se chama Sarah, engatando um namoro, e eles decidem ir para essa feira. Então nessa feira tem brinquedos, roda gigante, tem algumas barraquinhas de jogos e tem umas barracas de comida. Eles comem um cachorro quente e eles vão jogar na roda da fortuna. O John, ele começa a visualizar quais os números que vão sair. Então, ele tem essas visões. Ele visualiza ali os números que vão cair, ele fica bem focado nisso e ele começa a apostar. Então, ele já estava indo embora, eles veem essa barraca, a pessoa que estava trabalhando ali chama eles, vocês não querem ver como que tá a sorte de vocês, uma conversa desse tipo. E aí, eles vão jogar. E o John, ele aposta algumas vezes e ele ganha bastante dinheiro. Ele chama atenção, as pessoas começam a se aglomerar. Essa cena é bem legal, porque o Stephen King, ele consegue conectar muito bem a experiência da Sarah passando mal, porque ela começa a passar mal, e os sentimentos ali que ela tá tendo naquele momento, as sensações, e também o que se passa com o John Smith e com aquelas pessoas em volta. E também com a pessoa que estava trabalhando ali, quem estava ganhando dinheiro com aquela roda da fortuna. Muito bem conectado, todas as personagens ali daquela cena e a situação em si. Ele ganha dinheiro porque ele consegue visualizar esses números e eles vão embora. Mas ela tá passando muito mal, até por conta disso que eles vão embora, enfim, ele não continua jogando ainda mais porque ela tá passando mal demais. Ele deixa ela na casa dela, eles tinham ido passear com o carro dela, então ele deixa ela na casa dela e também o carro lá. E como eles estavam no começo de namoro e tal, e ela tava passando muito mal, ela insiste diversas vezes para que ele vá pra casa dele mesmo, porque eles não precisariam se preocupar, ele já tinha ajudado ela o tanto, né, que precisava, ela tava agradecida, mas que ele poderia ir pra casa dele sem problemas. Então é isso que ele faz, ele chama um táxi e vai pra casa dele. Essa cena no táxi também eu achei incrível. A construção, de novo, né? A construção do Stephen King pra cena. Porque a gente tem uma perspectiva do taxista, o que ele tá pensando, o que ele tá compartilhando com o John, e os pensamentos do John também naquele momento, até ele sofrer um acidente. O taxista, ele morre na hora e o John Smith, ele vai parar na UTI. Ele precisa de uma cirurgia muito séria, e aí nesse momento a gente conhece os pais dele. Então, o policial, ele liga para os pais e a gente conhece os pais. A mãe dele é extremamente religiosa, ela é batista, mas ela também tem algumas lacunas que ela preenche com outros tipos de crença. Então, ela é daquelas pessoas que acabam entrando em seitas, ela acredita que a salvação e o caminho para ir para o céu vai ser feito por OVNIs. Então, é tudo isso. Então, ele tem essa construção dos personagens dos pais. Até então, a gente tá com o John Smith na UTI. E a Sarah, gente, a Sarah já se casou. Passou 1 ano e meio dele na UTI. Ela já conheceu outra pessoa, ela já se casou. E assim, eu tô adorando a personagem da Sarah.
Mas eu não consegui comprar pela narrativa e também pelo que passa na cabeça dela, que 1 ano e meio é muito tempo, que já era tempo suficiente para ela, né, tá desgostosa, já que o John não ia acordar mais, conhecer outra pessoa, se apaixonar e se casar. Eu não consegui comprar muito bem essa parte da história, mas é isso que aconteceu. O John Smith, ele continua internado na UTI, a Sarah já se casou, ela tem uma relação muito boa com o pai do John Smith, e é isso que sabemos até então. Eu falei bastante do John, da família dele e da Sarah, né, que era a namorada dele, mas a gente conhece umas personagens aqui asquerosas. Eu comecei a ler esse livro, não estava na minha lista para ler agora, mas eu comecei a ler esse livro porque eu estava lendo um livro de uma escritora japonesa e o livro chama-se Tsugumi. E lá menciona esse livro do Stephen King. Eu fiquei super curiosa para ler o livro do Stephen King, então. Comprei esse livro, né, em Kindle, já comecei a ler. E assim, lá no Tsugumi, no livro de Tsugumi, tem uma cena com um cachorro. Que eu fiquei, assim, destruída por dentro lendo aquilo. Eu não gosto com cenas que maltratam cachorros. E aí eu passei para aquela cena lá e resolvi, né, ler um livro do Stephen King. E aí, como eu disse para vocês, eu tô em 20%. Então é o início do livro, digamos assim. E não teve uma cena com um cachorro horrível, horripilante, muito pior do que a outra, que eu li no outro livro. Enfim, tentei superar isso, dessas cenas dos cachorros aí, dos 2 livros, agradável de se ler. Mas essa cena aqui no livro, né, A Zona Morta, ela constrói, essa cena ajuda a construir um personagem que é, como eu falei, asqueroso. Ele, né, bate mulheres, ele maltratou muito esse cachorro, ele não tem escrúpulos, assim, até então é assim que eu consigo resumir ele não tem escrúpulo nenhum. A gente vai acompanhar ele e como que ele vai se desenvolver também nessa história, como que talvez a vida dele, a história dele vai se encontrar em algum momento com o John Smith, não sei, a gente vai descobrir aí em breve. Oi pessoal, voltei para conversar sobre o final do livro. Então acabei de ler, li agora e vim aqui rapidinho para gravar para vocês essa parte final mesmo, assim, minhas impressões, surpresas ou não, o que eu esperava, o que aconteceu. Bom, para quem tá aqui para assistir um vídeo, né, para ver se vale a pena ler o livro, ter uma noção da história, acho que a noção da história eu já fui comentando aí nas outras partes desse vídeo. Fica a recomendação, super indico, adorei o livro, gostei demais mesmo. Então assim, a indicação tá feita para quem tava aqui, né, com esse intuito de realmente conhecer a história, ver se realmente vale a pena ler o livro, ter uma opinião de alguém. Então tá aqui a minha recomendação. A partir de agora eu vou falar sobre o fim do livro, então com certeza spoiler aí para as pessoas, como que termina, como que o Stephen King terminou essa história e como que ficou ali cada personagem, o que aconteceu na vida deles. Então assim, alerta de que eu vou falar do fim do livro a partir de agora. Bom, ao fim do livro, eu não esperava que o John Smith iria morrer. A gente vai tendo contato com ele assim, digamos que nos 10% ali final do livro, então esses 10% finais, né, partes finais, ele passa a refletir muito sobre questões políticas e o Stephen King, ele vai compartilhando pra gente sobre aspectos políticos. Por quê? Aquele Greg, aquele personagem asqueroso que a gente conheceu lá por volta da metade do livro, ele vira um político. Então ele é um político muito caricato, assim, meio palhaço.
E a gente vai vendo como que ele se comunica ali com os eleitores dele, como que ele se posiciona nos comícios, né, que ele faz, como que as pessoas ligadas a ele, elas estão se comunicando também, falando com as pessoas e agindo, enfim. Então a gente vai conhecendo esse mundo, assim, e aí o livro ele passa a abordar muito esse aspecto político. Então, né, críticas do Stephen King a vários aspectos de eleição, da vida dos políticos, da vida não tão, como a gente pode dizer, exemplar, né, deles, assim. E aí a gente vai adentrando por esse caminho e o John, ele vai entrando numa pira, assim, muito forte de parar com o que o Greg estava fazendo. Porque tem um comício que ele vai até lá e ele encosta no Greg e ele tem uma sensação horrível. É assim, a pior que ele já sentiu na vida, e ele realmente prevê, né, tem essa visão de que algo muito ruim vai acontecer se esse homem continuar fazendo e conseguindo as coisas que ele estava conseguindo, né. Então ele entra nessa pira, assim, de realmente parar o Greg, e aí ele decide matar. Então ele vai tentar acabar com a vida do Greg, e aí nesse momento, né, tem toda uma construção, e você vai lendo e você vai ficando, meu Deus, o que vai acontecer, né, aquela agonia de leitura, assim, pra ver o que vai acontecer. Porque durante muita parte do livro não tinha um suspense, assim, esses crimes estão acontecendo, quem que é? Não, a gente já sabia de antemão quem que era. E aqui, não, a gente sabia da situação, né, sabia o que estava se passando ali na cabeça do John Smith, mas o que ia virar, ele ia conseguir acabar com o Greg ou não, o Greg ia se safar, o que ia acontecer com ele no fim, ele ia ser preso, enfim. Então, no fim, a gente descobre, né, que ele perde a vida tentando acabar com o Greg ele continua vivo, mas acaba que ele fica desacreditado porque ele vai tentar se defender, né, de quando o John ele vai tentar matar ele com um rifle, e o Greg ele coloca uma criança na frente e alguém que estava ali consegue tirar uma foto e prova que na verdade ele é uma pessoa realmente asquerosa. As pessoas não sabem o tão asqueroso ele é, né, as coisas que ele fez no passado e tal, mas conseguem ver que ele não é muito assim, alguém de muita índole, digamos assim, né, de tentar se defender ele colocando uma criança de escudo. Então, termina assim, o John, o médico, ele dá um depoimento, então ele acaba matando uma das possibilidades que pode ficar, pelo menos ficou na minha cabeça como leitora, de que tudo isso foi causado porque o John tinha um tumor no cérebro. E aí, o Stephen King, ele coloca o depoimento, né, no livro, ele coloca o depoimento do médico do John falando, olha, tudo que ele fez não tem nada a ver com o tumor que ele tinha, ele fez realmente por questões ali que foram acontecendo na vida dele. E ele realmente desenvolveu essa capacidade de enxergar o que ia acontecer, e provavelmente isso era um karma, digamos assim, algo negativo, né? Um peso que ele teve que carregar, porque ele ficava preso naquilo de que ele viu que ia acontecer, mas as pessoas não acreditavam, depois acontecia, ele achava que ele poderia ter salvado mais pessoas, enfim. Então esse foi o final. Eu fiquei triste, né, porque a gente acompanha o personagem ali o livro inteiro e ele, né, falece no final, mas eu achei que faz sentido, assim, por toda a narrativa da história, o jeito que Stephen King, ele conseguiu amarrar bem. Fico triste pra gente ter perdido o personagem ali no fim da história, né, a cena final é até emocionante, a Sarah vai lá visitar ele no cemitério, meio que sente a presença dele ali, e acaba o livro com eu diria que com um encerramento bem redondo ali, né, a gente então conhece ele com a Sarah lá no comecinho do livro, e no final, depois de tudo isso que aconteceu, do envolvimento, né, que ele teve com a Sarah, como que eles se reaproximaram, como que eles lidaram ali com as culpas, e o se aquilo não tivesse acontecido, e se tivesse ficado na casa dela, enfim, vários esses ali no meio da história, que acabam aparecendo na cabeça de qualquer ser humano, né, quando algo ruim acontece, e se eu não tivesse pegado aquele táxi, enfim. Então, foi isso, gostei muito dessa leitura, já comentei algumas vezes aqui no vídeo, fiquei bem envolvida pela escrita do Stephen King, foi a minha primeira experiência de leitura com ele,
pretendo ler muitos outros livros dele e conversar aqui com vocês. Espero que tenham gostado. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo.